Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: turismo, economia, política, educação, saúde, assuntos internacionais e muito mais. Você confere a partir de agora. Bem-vindos de volta ao Da Hora desta quarta-feira. Já estamos aqui com a nossa bancada formada de toda quarta-feira. Nosso convidado especial, o Dr. Djalma. Sejam muito bem-vindos, Dr. Djalma. Shelly, eu quero apresentar aqui um livro do ex-deputado Nilo Sérgio. Me presenteou com uma obra da sua autoria, E a Vida Aconteceu. É a sua trajetória como político, ele que é um engenheiro que trabalhou na IBM, foi um combativo deputado e está retratando a história política do Ceará. Muito bem escrito e eu quero parabenizá-lo por essa obra. Agora com ele também, Gabriel Viana. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem, Rochelle? Tudo bem, doutor Djalma? Como é que foi de Natal? Tudo certo? Graças a Deus, muito tranquilo. Comeu bastante? Não, muito pelo contrário. Ele é um dos poucos que responde isso, né, Gabriel? Que comeu pouco. Comeu pouco no Natal, de Natal. É difícil de ver isso. E agora, seja muito bem-vindo, doutor Djalma. A gente começa falando que a beira-mar de Fortaleza é hoje uma grande atração para o turismo no Ceará. É possível colocar o estado na rota dos navios que se deslocam do exterior para o Brasil. O que precisa ser feito para Fortaleza ser incluída na temporada de cruzeiros nacionais e internacionais, doutor Djalma? Olha, você colocou bem, essa beira-mar de Fortaleza hoje ela é uma grande atração para os turistas do Brasil. Inclusive, é o Réveillon mais procurado do Brasil este ano vai ser o de Fortaleza. Mais procurado até que do Rio de Janeiro. Correto. Fortaleza tem investido e tem se apresentado com grandes equipamentos. Agora tem um problema. O porto de Fortaleza precisa ser revitalizado. O Ceará pode ser um ponto de atração para os cruzeiros do mundo todo. Agora, com esse porto que está com essa condição precária, aí não tem condição, não tem nem como o passageiro, o turista descer do navio. Doutor Djalma, falando um pouquinho agora de geografia, Fortaleza, para quem vem da Europa, ali da América, seria o primeiro porto. Ponto de entrada, seria né? o ponto de entrada para quem vem aqui para a América do Sul, para quem vem aqui para o Brasil, né? Então, realmente, só falta a estrutura, porque a rota já é perfeita, né? E o Ceará teve uma secretária do turismo chamada Ania Ribeiro, uma arquiteta que deu uma grande contribuição. E ela queria revitalizar esse porto, ela queria que os tanques, aqueles equipamentos de combustíveis fossem transferidos para o PECEM. Inclusive, existe até ação judicial nesse sentido. A necessidade de um projeto, uma política pública, para colocar o porto, esse porto do Mucuripe como destino natural de cruzeiros. E o Ceará, então, vai completar esse grande projeto, esse grande destino. O Ceará não tem indústria, a sua vocação não é a agricultura, mas poderá ser o turismo. E, para isso, você já tem um equipamento muito bom, que é o aeroporto. Falta agora ter um porto à altura dos cruzeiros que saem pelo mundo e que podem aportar em Fortaleza, trazendo muito dinheiro para o comércio, para melhorar a nossa economia. É isso. E falando em equipamentos turísticos, Ciro Gomes criticou a ideia do governador Elmano de Freitas de transformar o local onde seria o Aquário do Ceará na sede do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, no caso Labomar, da UFC. A informação sobre a nova destinação para o espaço foi divulgada pelo jornalista Jocélio Leal. O ex-presidenciável comentou em uma enquete sem valor científico. Nos comentários da postagem feita no Instagram, o ex-ministro respondeu que seria papo furado, no caso, transformar o Aquário na Labomar aí da UFC, que seria um centro de pesquisa, no caso, né? Então, doutor Djalma, o que é que o senhor acha desse investimento que teve para o Aquário, e agora não vai ser mais o Aquário, agora vai ser um centro de pesquisa? Algumas pessoas estão concordando que pelo menos vai ter alguma utilidade, né? Aí essa obra é um caso típico de desperdício de dinheiro público.
falta de planejamento, falta de visão de longo prazo. Você vai fazer uma obra, tem que ter todo o sistema de como será aplicado o dinheiro, como é que essa obra, qual é o prazo que ela vai ser concretizada. Aí, no caso, é um exemplo típico de má gestão, de má governança. E não houve punição nenhuma na aplicação desse dinheiro. Passou por mais de uma gestão, né? E inclusive ganharam eleição em cima dessa obra. Determinada empresa privada disse que assumiria para tentar justificar perante o eleitorado a má gestão, a má governança que está bem exposta nessa sucata, esse amontoado de ferros que não concluíram coisa nenhuma, quanto dinheiro foi desperdiçado que poderia ser canalizado para uma política pública mais eficiente, que trouxesse mais proveito para a sociedade. Qualquer que seja o destino dessa obra, fica uma lição para os futuros governantes do Estado, que é um modelo a não ser seguido por nenhuma pessoa que queira ter respeitabilidade perante o cidadão que paga os tributos do Estado. Eu creio, doutor Djalma, que seja qual for o destino da obra, seja esse centro aí da UFC ou o aquário, realmente vai ter um retorno para a sociedade, seja financeiro, seja na questão acadêmica, na questão da educação, mas eu creio que tem muita gente preocupada usando o seguinte argumento: já começou o aquário, agora vai derrubar tudo. Não, gente, tudo que está lá, que foi usado lá, infelizmente já não tem nenhuma serventia. Na verdade, vai passar por uma reforma, exatamente, né, Gabriel? E aí vai ter obra vai começar praticamente do zero. Acho que só uma estrutura ou outra que vai ser aproveitada. Então, o que vai ser independe disso. Aí realmente fica a cargo do governo decidir. Creio que um aquário seria, sim, bacana, atrairia investimentos. Seria um equipamento turístico, a economia iria girar, como também um equipamento da UFC seria muito bacana também ali. Quem sabe colocar cursos de ciências da natureza próximo à praia. Oceanografia também, né? Pois não seria que está nessa área, né? A questão aí é só realmente, que aliás não é só, né? Foi todo o dinheiro investido. Exatamente. Que se perdeu. Isso aí não volta Ninguém mais. não tem um retorno do dinheiro, não sabe. E fica por isso mesmo, né, doutor Djalma? A problemática é essa, né? Passou por Cid Gomes. Começou com o Cid Gomes, passou por Camilo Santana, 8 anos, né? E agora quase 8 anos. Vai para o Elmano de Freitas, né? Isso. E última análise que você advoga, Gabriel, é que seja dado um destino. Exatamente. Para aquele amontoado de ferro que está exposto na Praia de Iracema. Tem que seja para o derretimento, mas eu acho que para usar numa obra não tem como mais não, doutor Djalma. Qual seria, né? Eu acho que a população que é a destinatária do serviço, ela devia se manifestar. De que maneira a obra, o prejuízo, que o prejuízo já está concretizado. Seria um plebiscito? Como seria, podia ser, como seria minimizada, como seria minimizado o prejuízo. Porque realmente o dinheiro já foi investido de forma ineficaz. A obra está paralisada há quase uma década, ou mais de uma década, talvez. Sim. Isso é um exemplo negativo, como não se deve gerir a coisa pública. Esse eu acho que é o exemplo que fica para todos os futuros gestores, futuros operadores do dinheiro público. Isso. A diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que reúne todas as 69 universidades federais e 2 centros federais de educação tecnológica, veio a público expressar a sua indignação com o orçamento das universidades federais para 2024, aprovado pelo Congresso Nacional nesta sexta-feira. Nos últimos anos, as universidades federais têm enfrentado uma redução sistemática dos recursos destinados para o funcionamento e investimento. Todo o esforço das universidades em prol do povo brasileiro não encontra sustentação em orçamento minimamente adequado. O projeto de lei orçamentário 2024 para as universidades federais já continha um orçamento menor em valores nominais do que o montante conquistado em 2023 com a chamada PEC da transição, que foi de mais de 6 bilhões de reais. Mesmo após diversas reuniões da diretoria da Andifes com lideranças do governo federal e do Congresso Nacional, a redução se acentuou ainda mais na lei orçamentária aprovada, resultando no montante de aproximadamente 5 bilhões de reais para universidades federais. Após estudos técnicos que consideram a difícil situação econômica do país, reafirmamos
a necessidade de acréscimo de, no mínimo, 2,5 bilhões de reais no orçamento do Tesouro aprovado pelo Congresso Nacional para o funcionamento das universidades federais no ano que vem. E é outra coisa, né? Que passa de governo para governo e que vem diminuindo cada vez mais. Contrapondo aí para você ver como a educação no Brasil não tem prioridade, que apesar da rivalidade e polarização extrema de ambos os lados no campo político, as bancadas do PT, do presidente Lula e do PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro se uniram na votação da lei orçamentária anual que aprovou o fundão de 5 bilhões. Juntos, os dois partidos abocanharão mais uma vez cerca de 30% do dinheiro público que será destinado para bancar as eleições municipais do ano que vem. Pelo critério de distribuição que leva em conta o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados, o PL, que tem 99 parlamentares, vai receber cerca de 880 milhões do montante. Já o PT, com 69 deputados, vai contar com pouco mais de 616 milhões para seus candidatos a prefeitos e vereadores. Na disputa municipal de 2020, o partido do ex-presidente Bolsonaro contou com 146,5 milhões, já a sigla de Lula recebeu cerca de 250 milhões, ou seja, os valores para 2024 serão 500% e 146% a mais do que os da última eleição em cada partido, respectivamente. E aí a gente falou da educação, que não vai ter, enquanto para o fundo eleitoral, 5 bilhões. Mais uma vez, não tem prioridade à educação. É o né? que eu tinha acabado de comentar, de governo para governo, não prioriza a educação não no Brasil, né, doutor Djalma? É por isso que o país tem um índice de pobreza alarmante, de desigualdade, não oferece condição de ascensão social para grande parte da sua população, porque não há esse compromisso de investir na educação do ensino superior, que foi retratada aí, essa redução, e também na educação para a escola primária, para a escola do ensino fundamental, do ensino básico. O país que não prestigia, que não prioriza essas atividades, é um país fadado à pobreza, fadado a conviver com violência. Não existe mistério. Se você não investir na educação, com dedicação, com amor à causa, isso é um desapreço, uma falta de visão de longo prazo daqueles que são encarregados da elaboração do orçamento e da condução das políticas públicas. Jamais o país vai sair dessa situação de profunda desigualdade se não se preocupar, se não priorizar essa área que é vital para o crescimento de qualquer pessoa. Como é que um cidadão que vive em determinado subúrbio, em determinado distrito, sem escola de qualidade, como é que ele vai ter condição de competir com um aluno que estuda no colégio melhor, num colégio mais bem equipado, que oferece um ensino de qualidade? Essa é a raiz da desigualdade. Se você, como governante, como representante do povo, não tiver essa consciência de que a escola, do ensino fundamental, as universidades, precisam realmente de recursos para oferecer um serviço de qualidade, nós continuaremos a ser o país do futuro, uma riqueza abundante, mas inclusive sem mão de obra qualificada para operá-la, para produzir a riqueza a ser distribuída por todos, para que a população saia dessa indigência de todo mundo estar precisando de dinheiro do Estado, Bolsa Família, Bolsa para cá, bolsa para lá. Isso é consequência exatamente desse desapreço por essa política pública da educação que poderia dar condição de vida e dignidade para as pessoas do Brasil. E você? Pode falar, Rocha. Não, fala. Pode falar. Não, é que ele tocou num assunto muito importante em relação à educação básica, que realmente é uma carência muito grande que nós temos, né, doutor Djalma? A gente sabe quantas universidades, né, foram criadas, particulares, privadas, enfim, mas a educação básica a gente ainda vê ainda uma carência muito grande de investimentos e de priorizar mesmo, né? Porque aí, Rogério, se você não tiver por exemplo, as pessoas mais humildes, elas não têm condição de colocar os seus filhos em umas escolas de ponta, nas melhores escolas do Estado. Aí a desigualdade começa. Como é que o garoto vai despontar? Por exemplo, vai participar de um concurso, de um certame público. Aquele garoto que estudou no melhor colégio tem muito mais condição de ser aprovado do que aquele que foi aluno de uma escola pública sem qualidade. A prova mais eloquente disso é que o próprio ministro da Educação confessou que não coloca seus filhos na escola
na escola pública, porque a escola pública não tem a qualidade que a escola particular oferece. Isso é injustificado. Não se pode justificar uma situação dessa desigualdade para um país que exige dignidade da pessoa humana. Como é que a pessoa humana pode ter dignidade? Aí você vai nas ruas de Fortaleza, você vê aquelas garotas com 20 anos, 22 anos, 2, 3 filhos pedindo esmola. A vocação de quem não tem escola de qualidade é ir para o meio da rua, pedir esmola ou então ficar dependente das benesses do poder público. Das bolsas, né, doutor Djalma? O senhor falou um ponto muito interessante, que é em relação de filho de político não estudar em escola pública e nem depender de SUS, né? E você tem, por exemplo, uma professora lá de uma cidade da Alemanha, ela é professora de Tianguá, uma moça de Tianguá, ela ensina lá em Nuremberg. A escola que ela ensina, a escola pública, o filho do prefeito de Nuremberg é aluno da escola. Ou seja, a escola tem que ter um padrão de qualidade que o próprio gestor tenha condição de colocar o seu filho. Se o gestor não tem coragem de colocar o filho, então já está consagrada a desigualdade. Para ele, a melhor opção, ele vai escolher o que é de oferecer de melhor. Agora, para a pessoa mais humilde, ela não tem essa opção, ela está condenada, em última análise, ao fracasso, a não ter uma ascensão social. Isso já no século XXI deveria ser objeto de grande debate na sociedade brasileira para nós sairmos dessa condição de pessoas indigentes na rua. Você vai em qualquer rua, as crianças desabrigadas pedindo. Qual é o futuro de uma criança, Gabriel, que vive na rua com a sua mãe pedindo esmola de manhã, de tarde e de noite? O que é que você espera, em termos de dignidade da pessoa humana, a ser oferecida para uma pessoa com esse perfil? E a gente vê que é dentro de shopping, né, doutor Djalma? Dentro de supermercado, eles estão em todos os lugares, né? Ali na beira-mar, no turismo também, a gente até comentou sobre isso aqui na bancada, né? Que é uma problemática que a gente tem passado, né? É o problema que precisa ser enfrentado, não ficar fazendo vista grossa, como se o problema não existisse. É uma atuação aí que se exige da Secretaria da Ação Social, da Secretaria de Educação. Você precisa levar essas crianças para a escola. Como é que uma criança vai ter alguma perspectiva de futuro passando o dia na rua, ao lado da mãe, a mãe sentada lá pedindo esmola? Qual é a perspectiva de vida melhor para uma criança? Isso é uma responsabilidade do Estado, do governo, uma política pública que precisa ser direcionada para o enfrentamento dessa situação. Essa criança hoje tem 2 anos, ela vive ao relento. Daqui a 16 anos ela terá 18 anos. Qual vai ser a participação dela na vida da sociedade? Se for muito generosa, a natureza for muito generosa com ela, ela não vai sair assaltando, ameaçando a vida dos outros. Mas o combate à violência deve se dar, Gabriel, a partir da infância, porque depois que o cidadão está perdido, aí ele vai ameaçar a sociedade, vai onerar os contribuintes que vão precisar bancar a sua permanência em abrigos penitenciários. É muito triste, era mais nem para a gente estar debatendo, né, doutor Djalma? Já era para ser algo já de políticas públicas resolvido mesmo, né? Era para já ter medidas. Mas a gente vai precisar fazer agora um rápido intervalo, mas fique aí que já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta, falando que em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o anonimato. Rui Barbosa, como grande mentor da primeira Constituição da República, foi obrigado a se exilar na Inglaterra em 1893 para não ser preso pelo presidente Floriano Peixoto, a quem criticava no Jornal do Brasil. Por que a liberdade de expressão é sempre violada em nosso país, doutor Djalma? Isso é um negócio muito interessante, viu, Gabriel? O Rui Barbosa, ele era diplomata, jornalista, advogado, escritor, um dos homens mais inteligentes do Brasil. Sim. Ele escreveu praticamente a Constituição, grande mentor da Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República. Aí ele trouxe o habeas corpus, colocou o habeas corpus na Constituição
e não pôde sequer se socorrer dele, porque ele fez crítica, como você colocou, no Jornal do Brasil, ao Floriano Peixoto, que era o presidente. E o cara queria perseguir o Rui Barbosa, e o Rui Barbosa teve que ir para Buenos Aires, depois para Lisboa, e ficou depois na Inglaterra, onde escreveu as cartas da Inglaterra, que são famosas. Posteriormente, ele voltou para o Brasil e pediu anistia para aqueles que estavam perseguidos, presos pelo Floriano Peixoto. Então, a nossa história de governantes autoritários que não sabem receber críticas, ela já é marcada desde a Primeira República. A proclamação da República foi em 1889, em 1891, Floriano Peixoto já estava perseguindo aqueles que se manifestavam na imprensa contra ele. Isso é uma sequela que o Brasil tem de não saber as suas autoridades conviver com a crítica. Quem não quer ser criticado não vai exercer o poder. Por outro lado, quem está no poder tem que compreender que a crítica é uma consultoria de graça, que você recebe sem pagar nada, avalia o que procede e faz as adequações para você não recebê-la. O que não é justo é o cara querer, porque está no poder, e ser criticado, sair perseguindo as pessoas, sepultando o direito à liberdade de pensamento. A Constituição, desde 1891, como a atual, repudiam o anonimato. E também quem se excede, comete abuso no exercício do seu direito, deve responder na justiça na forma da lei, jamais sendo perseguido, sendo obrigado a se exilar. É isso, se não quer ser criticado, que não se torne político, né, doutor Jean? Que não se candidate, não queira ser figura pública, porque você vai estar, como eu posso dizer, mercê disso mesmo, né? Você faz parte... E tem que saber lidar com as críticas. Correto, você faz parte de uma sociedade que os governantes não aplicam dinheiro na educação. Consequentemente, vai ter uma sociedade conturbada. Claro, você não gasta o dinheiro naquilo que é essencial, prioriza coisas supérfluas que não são de utilidade pública. Consequentemente, você vai abrir um leque de opção para os seus críticos. Aí depois você não quer aceitar crítica, quer prender todo mundo? Primeira coisa, isso é falta de espírito republicano, que pressupõe o respeito à liberdade de expressão. Qual é o limite da liberdade de expressão, Gabriel? Você não se ceder para não ofender o direito do outro. Quando você, a pretexto de exercer a sua liberdade de expressão, ofende o direito do outro, aí você já está cometendo um abuso de direito. É isso. É isso. Falando agora de futebol, o sócio-torcedor de Fortaleza volta para eleger o presidente do clube. Será que pode haver compra de voto em eleição de time de futebol? Ninguém mais que menos que o Gabriel Viana para falar sobre isso, né, Gabriel? Eu acho que o Gabriel é a maior autoridade desse assunto. Primeiro, o sócio-torcedor não vota em todos os clubes do Ceará. Não. E nem todos os sócios-torcedores também, doutor Djalma. Apenas aqueles sócios que têm 2 anos ou mais de adimplência, ou seja, que paga o seu plano de sócio ali durante aqueles 2 anos consecutivos, o que dá uma pequena parcela ali dos torcedores do clube. No caso do Ceará, por exemplo, que junto com Fortaleza está nesse hall dos 2 maiores clubes aqui do estado, nem os torcedores não votam, apenas os conselheiros. E aí é uma reclamação de uma boa parte da torcida de que quer mudança. Primeiro, no estatuto. Segundo, nos nomes que estão lá à frente do clube. Quanto à questão da compra de votos, nunca ouvi nenhum boato assim de algo parecido aqui, pelo menos aqui no estado. Fora, quem sabe, né? Porque tem muitos clubes paulistas, por exemplo, que estão envolvidos aí as suas diretorias com algumas irregularidades, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu creio que aqui isso não aconteça. Isso aí significa o quê? Que o torcedor que não vende o seu voto, ele está, em termos de educação política, no nível mais elevado do que o eleitor, de um modo geral, o eleitor que elege os governantes, os representantes na Assembleia, no Parlamento e para o comando do Executivo. Essa lição dos torcedores, essa lição precisa ser incorporada pela cidadania de um modo geral. Para quê? Para que ninguém venda o voto, porque a venda do voto acarreta consequências graves. Quando o vendedor do voto, por exemplo, Rogério, vai no hospital, não encontra atendimento, que fica lá no corredor, gemendo de dor. Muitas vezes o cidadão vendeu o voto, não escolheu o governante à altura
para conduzir a coisa pública ou as políticas públicas para que ele não viesse sofrer isso. Quando a mãe vai levar o filho, não tem uma escola de qualidade, ela tem que saber por que a escola não funciona bem. Em quem foi que ela votou? Ela vendeu o voto? Então, Gabriel, isso aí os torcedores estão merecendo um voto de louvor por essa postura, de escolher para o seu clube aquele dirigente que vai aplicar corretamente as finanças da agremiação e que vai fazer contratações que propiciem alegria, que propiciem sucesso para o clube e não pensando apenas no seu interesse, prejudicando a agremiação e, consequentemente, os torcedores. O Ceará é conhecido como time do povo, doutor Djalma, então eu creio que não condiz, pelo menos nesse posicionamento, em ser o time do povo. Que não permite que o torcedor tenha uma participação mais ativa e que conduza tenha uma participação efetiva no destino da agremiação. Isso é um tema que os torcedores devem debater, mas de qualquer maneira, caso venha se implantar um modelo como esse exitoso do Fortaleza, que sigam a mesma diretriz dos torcedores, escolhendo para a governança do clube pessoas comprometidas com o seu sucesso, que possam propiciar alegria para o torcedor, que esse é o objetivo de quem paga a sua contribuição para qualquer agremiação futebolística. E nas eleições de 2024, o futebol cearense vai estar cada vez mais ativo aí nesse pleito, né? Porque Evandro Leitão, ex-presidente do Ceará, deve se candidatar à prefeitura, e o Luiz Eduardo Girão, que já esteve na diretoria do Fortaleza, também vai se candidatar. Então, quem sabe aí as duas torcidas... futebol essa política, né? E como, por exemplo, já tivemos outros dirigentes, o Osmar Baquite, que foi presidente do Fortaleza na década passada, é deputado, se não me engano, se não me falha a memória. Sim. Enfim, outras personalidades do futebol, que o Romário, nosso craque da Copa de 94, que é senador, então o futebol está sim presente na política, né, doutor Djalma? É presente, mas não em cargo majoritário. Cargo majoritário é que interfere na vida. O governante do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, que é o condutor das políticas públicas que interferem na vida de cada cidadão. Então, Fortaleza vai ter uma oportunidade singular de colocar na chefia do Executivo uma pessoa com antecedentes na área do futebol, do esporte. Aí pode avaliar qual é o nome que representa melhor, que vai conduzir o melhor no seu clube e também tem a perspectiva também de prestar uma grande contribuição para a cidade, Rogério. O que se precisa, na verdade, o que é necessário é que haja o comandante do Executivo, principalmente da área municipal, o compromisso com o aprimoramento da escola do ensino fundamental. Isso aí é imprescindível, inadiável. Nós temos que ter governante comprometido que vá na escola para saber como é que o aluno está aprendendo, como é que a escola está oferecendo um serviço de qualidade, estimulando o garoto a estudar, a ler, para que nós possamos ter grandes homens no futuro que conduzam o destino da cidade, conduzam o destino do Ceará. É isso, doutor Djalma. Nós vamos falar agora de uma pauta que o senador Rodrigo Pacheco garantiu que vai estar em pauta no ano que vem, que é sobre a reeleição. A data mais funesta para o Brasil redemocratizado não é o 8 de janeiro de 2023, como querem fazer crer. É 4 de junho de 1997. Naquele dia de 26 anos atrás, aprovou-se a emenda da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. A Constituição de 1988 havia descartado a reeleição para cargos no Executivo, mas uma das nossas poucas sábias decisões que foram revogadas. Para permanecer no poder por mais um mandato, Fernando Henrique Cardoso comprou uma penca de parlamentares e fez aprovar a emenda constitucional que estabeleceu a extrovenda. Fernando Henrique Cardoso sempre negou que tenha comprado a emenda da reeleição. Só faltava admitir. O que o ex-presidente diz que não comprou, nem precisava, porque a maioria da população e a maioria do Congresso temiam a vitória de Lula. No terreno das admissões prováveis, ele reconheceu em 2021, em artigo publicado em 2 jornais, um paulista e um carioca, que errou quadradamente. Escreveu Fernando Henrique Cardoso em versão condensada. Abre aspas, cabe a mim uma meia-culpa. Fecha aspas. Permiti e, por fim, aceitei o Instituto da Reeleição.
Sabia e continuo pensando assim, que um mandato de 4 anos é pouco para fazer algo. Tinha em mente o que acontece nos Estados Unidos, visto de hoje, entretanto, imaginar que os presidentes não farão o impossível para ganhar reeleição e ingenuidade. E é isso que vai estar em pauta no que vem pelos senadores, né, doutor Djalma, em relação que não foi positiva as reeleições, principalmente no Executivo. O presidente Fernando Henrique Cardoso era um intelectual, mas ele era muito vaidoso. E ele embarcou nessa parada aí dessa reeleição e houve essa compra de voto, inclusive deputados foram cassados por conta disso. Aí ele invoca o precedente dos Estados Unidos, só tem uma diferença. Sim. Quando a reeleição foi implantada nos Estados Unidos, o presidente da época não participou, não concorreu, ou seja, não se beneficiou. No caso aí, ele foi beneficiado diretamente pela reeleição, ele foi reconduzido. O argumento de que não era para evitar o acesso do Lula ao poder, esse argumento é incompatível com a realidade. Por quê? Porque se ele estava fazendo um governo eficiente, ele podia indicar uma pessoa que poderia competir e o Brasil poderia se ter tomado outra direção. Enfim, foi um exemplo muito negativo para um cara que era sociólogo, que tinha uma cultura reconhecida mundialmente, ele se apegar ao poder, dando um exemplo de fisiologismo, de apego excessivo ao cargo, incapaz, portanto, de compreender que o poder é um instrumento para servir à sociedade. Bastava que ele ficasse os 4 anos, tinha colocado o nome dele na história como paradigma, com uma visão superior em relação à ambição de se apegar ao cargo, legando um exemplo desagradável que vem se perpetuando com o abuso do poder político e abuso do poder econômico por quem está postulando a reeleição para se manter no cargo a qualquer custo, em detrimento de políticas públicas que acabam realmente não sendo adotadas em detrimento da coletividade. Até porque, doutor Djalma, geralmente no primeiro mandato é mais positivo, né? Geralmente, tipo assim, no segundo, terceiro mandato, aí já começa a cair ali a gestão, né? A gente teve o exemplo aí do Tasso Gereissati, que foi muito bom, não foi no primeiro mandato. E a gente não sabe também se o sucessor que ele vai indicar vai ser melhor do que ele ou vai ser pior, né? A gente não consegue. Nesse ponto aí, Rochelle, o presidente Bolsonaro, com tantas coisas que falou indevidamente, pagou por isso, pela sua falta de inteligência emocional, mas ele deu um exemplo de como ele fomentou o surgimento de líderes. 6 ou 8 senadores, vários senadores por ele que foram partícipes do governo dele, ministros, por exemplo, a Tereza Cristina, esse governador de São Paulo, alguns senadores. De Freitas, né? Enfim, permitiu o florescimento de líderes. Isso é uma qualidade importante para um líder, permitir que aqueles seus assessores tenham visibilidade, não cooptar todo o sucesso da administração à sua pessoa. Nesse ponto aí, o Tarcísio de Freitas é um exemplo, saiu do anonimato, foi ser ministro dos transportes, ele deu visibilidade para o cidadão e o cidadão despontou como governante do estado de São Paulo, sem nunca ter disputado um cargo eletivo. Isso é um predicado positivo que os nossos líderes precisam assimilar para permitir que aqueles assessores que têm espírito público, que têm vocação para servir a coletividade, possam despontar para disputar uma eleição, oxigenando as lideranças políticas do Brasil e, com isso, tendo uma governança pautada na competência e na eficiência. O início do terceiro mandato de Lula foi marcado por uma simbólica subida na rampa presidencial em 1º de janeiro, acompanhado por representantes diversos da sociedade, abraçando a narrativa de uma gestão que aspirava a representar a diversidade do país, mas a prática do primeiro ano de governo revela contradições em relação às pautas progressistas defendidas pelo presidente. Embora Lula tenha incorporado em seus discursos a defesa de políticas voltadas para grupos minoritários, uma extensa reportagem da Folha de São Paulo aponta que, na prática, essas questões não receberam a prioridade esperada. A matéria da Folha destaca as críticas dirigidas a Lula em relação à representação feminina em cargos-chave. Apesar da criação do Ministério da Mulher e da edição da Lei da Igualdade Salarial, a não indicação de uma mulher para o STF gerou questionamentos, pois a escolha de aliados reduziu o número de mulheres na corte.
O fato de Lula ter tirado outras mulheres do comando de ministérios para abrigar homens do Centrão também reforça as críticas de quem simpatiza com o lulopetismo. Então, a gente teve aí 3 mulheres, né, que perderam os cargos. Tivemos aí também agora um cargo de ministro que era de uma mulher, a Rosa Weber, agora vai ser o Flávio Dino. Então, outra minoria em relação à mulher, né? Não teremos mais, né? Será um homem, no caso. E aí, como é que fica essa questão das minorias, né? Fica que a pauta, ela não foi cumprida, ou a promessa de campanha, ou aquele objetivo que era de estimular a participação feminina no exercício do poder, foi um exemplo negativo. O Brasil tem mais mulheres na sua população do que homens, mas, infelizmente, a participação na vida pública das mulheres ela é insignificante ao longo da nossa história. A legislação tem exigido cota de gênero nas candidaturas, inclusive cassando mandatos de homens que se beneficiam ou que não cumprem os partidos, quando os partidos não cumprem essa exigência legal, mas, infelizmente, ainda não há uma assimilação no espírito de quem detém o poder de assegurar uma maior participação da mulher nas atividades do Estado. Ou do negro, né, doutor Djalma? Muito menos dos negros. Eu vou falar aqui, alguém já falou aqui na bancada, que é em relação a ele querer alguém de confiança, porque ele colocou Joaquim Barbosa e a gente viu o que foi que aconteceu. Então, eu acho que ele não quis passar por isso de novo, fazer isso de novo, né? Ele indicou um negro, que foi o Joaquim Barbosa, e não deu certo. Então, ele preferiu colocar aí uma pessoa de confiança, né? Mas o Joaquim Barbosa não deu certo em que sentido? Ele cumpriu muito bem a função de ministro do Supremo. O problema é que você não deve colocar como governante um ministro para chamar de seu. Se primeira coisa, você não deve ter preocupação, você deve sempre zelar para não fazer coisa errada, para não precisar de estar sendo julgado por ninguém. Se você você tem a predisposição de no seu livre-arbítrio, cometer uma ilicitude, aí não, eu tenho que colocar uma pessoa que vá compreender que não vai me punir na aplicação da lei. Você está prestando um desserviço para a nação, você está criando uma cultura de impunidade que leva qualquer país ao atraso. A premissa é a seguinte: você que vai nomear o ministro, você, Rochelle, vai ter condição de nomear uma pessoa para ser integrante do Poder Judiciário. Você tem que pensar o seguinte: vou colocar uma pessoa que seja séria, dedicada, que tenha compromisso com a aplicação correta da lei, da justiça, para concretizar o ideal de justiça. Aí agora, se você diz assim, não, eu vou cometer crimes, aí você não vai colocar uma pessoa que vá atuar com isenção, você vai colocar uma pessoa que vá acobertar as suas ilicitudes. Então você está sendo uma pessoa que é prejudicial à sua coletividade, na medida em que você está estimulando a impunidade através da prática de ilícitos que você exige a não aplicação da sanção respectiva. Isso não é compatível com a grandeza de um homem público que quer deixar um legado para as gerações que virão. Muito triste, né? É isso. E a gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas fica aí, que já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e nós vamos falar agora de imposto, porque o impostômetro, o Sistema de Associação Comercial de São Paulo, e que mede o volume de impostos pagos pelos brasileiros durante o ano, atingiu a marca de 3 trilhões na última segunda-feira. O painel eletrônico considera a arrecadação entre 1º de janeiro e 21 de dezembro de 2023. E só arrecadando, hein, doutor Djalma? Gasta muito e quer arrecadar, né? O problema não é arrecadar. Todo mundo que ganha dinheiro, o cara normal fica até feliz de pagar imposto. Quando você ganha é porque você teve uma prosperidade, você teve uma atuação favorável. É mais do que justo que você tenha aquela disposição de contribuir. O problema não é a motivação de pagar, o problema é a forma de gastar. Se você gasta de forma irresponsável, você desperdiça dinheiro, esse aquário aí, por exemplo, foi dinheiro público que foi mal utilizado. Aí o cidadão já não tem essa motivação, Gabriel, para querer
colocar compulsoriamente o seu dinheiro para contribuir para os gastos, para as despesas do Estado. O ideal é que você tenha governantes conscientes de que devem aplicar corretamente o dinheiro público, devem esses governantes também ter consciência de que, se desviar o dinheiro público, eles vão ter que receber a sanção. Não é culpa do aplicador da lei, não é culpa do Ministério Público. Se o cidadão cometeu o crime, ele não pode satanizar o delegado, satanizar o Ministério Público ou satanizar o juiz que vai aplicar a lei. Ele tem que, de antemão, saber, fazer a opção. Eu quero ser um aplicador do dinheiro público de forma correta, então não vou ter sanção. Não interessa quem vai ser o governante. Qualquer que seja a acusação, eu vou responder de forma cristalina. Países da Europa, ou até mesmo da América do Norte, por exemplo, como o Canadá, tem altos índices de tributos, só que a diferença é qual? Eles têm o retorno, tem uma escola de qualidade, o pai e a mãe não precisam gastar um salário mínimo com uma escola de qualidade, que é mais ou menos o preço, estou até colocando por baixo o preço de uma escola particular de alto nível aqui de Fortaleza, por exemplo. Não precisa gastar com plano de saúde, porque tem uma saúde de qualidade em alguns casos, né? Porque tem países que não têm rede pública de saúde, mas mesmo assim tem aquele dinheiro ali retornado para estar investindo. E eu creio que só nisso aí já é um retorno muito grande, né, doutor Djalma? Por exemplo, condomínio. O condomínio tem que pagar vigilância, pagar o zelador e o cidadão para ficar o vigia a noite toda. Isso é um custo que não se justifica num país civilizado. Você tem toda a razão. O cidadão paga o tributo, uma carga tributária mais alta, elevada, mas tem a contrapartida, que a coisa mais triste é o cidadão pagar o tributo, ser compelido a pagar o tributo e assistir o desperdício, o desvio de dinheiro sem qualquer sanção para aqueles que aplicam incorretamente ou cometem crime no manuseio da coisa pública. Se a segurança funcionasse, não precisaria aí de vigias, né, doutor Djalma, nos condomínios e nem nas ruas, que aqui mesmo, aqui próximo a gente vê seguranças, né, na rua, a gente tem que gastar, como é ter algo privado ali, a parte do seu dinheiro, porque você não tem segurança, né? Isso aí, não tem garantia. O Gabriel colocou bem, na escola, você tem que pagar uma escola, você tem 3 filhos, você imagina a quantidade de dinheiro que você vai desembolsar para ter uma educação de qualidade. Você já paga o tributo que é exatamente para ter educação, saúde, segurança, à altura daquela carga tributária que você paga. Por isso que não há muito estímulo no cidadão que não vê o retorno do dinheiro que ele contribui. O ideal seria que tivéssemos bons governantes com essa consciência de que o dinheiro público é coisa sagrada e também, sobretudo, com a certeza de que, se cometessem desvio, como ocorre na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, nos países civilizados, asiáticos também, e também até vergonha, né? na China. Na China, o cara desvia o dinheiro público, tudo bem, mas é capaz dele pegar a pena de morte. A certeza da sanção inibe aquele que é o ordenador de despesa, que manipula o dinheiro, de desviá-lo. É o combate à corrupção, né, doutor Djalma, que a gente não vê, né, que não tem. Porque não tem, começa com a educação. Para você combater a corrupção, você tem que começar com a educação lá na base. Saber que dinheiro público é coisa sagrada, que não cai do céu, sai do bolso de cada cidadão. Então você tem que ter solidariedade, aplicar corretamente o dinheiro público. Se você não aplica, aí você tem que sofrer a sanção. Porque na medida em que você desvia o dinheiro assintosamente e não acontece nada, você está sendo um professor da criminalidade em última análise. Por isso que ninguém pode andar na rua em nenhuma cidade brasileira, em determinada hora, sem ser ameaçado de perder o celular ou perder até a própria vida. E o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou um decreto que vai afetar a renovação de contratos de aproximadamente 7 mil funcionários públicos contratados nesse ano. A medida está alinhada às políticas de austeridade do governo mais liberal da história da Argentina e impede a renovação de contratos de trabalhadores empregados há menos de um ano no Executivo e em organizações controladas pelo Estado, incluindo empresas públicas e corporações como a petroleira YPF. O objetivo é reduzir o tamanho da máquina estatal argentina e realizar uma auditoria sobre o total do funcionalismo público do país. O governo também estuda a implementação de um congelamento salarial
e a redução de até 15% na remuneração para a elite do funcionalismo público do país. O presidente libertário advertiu que a situação econômica pode piorar antes de melhorar, um reflexo do tratamento de choque necessário para tirar a Argentina da crise. Milei expressou otimismo, afirmando que há luz no fim do túnel. Essas medidas refletem uma abordagem econômica que se afasta significativamente do intervencionismo estatal que marcou as políticas anteriores da Argentina, país que teve a economia destroçada por anos de peronismo e dirigismo estatal na economia. A motosserra, ícone da campanha eleitoral de Milei, simboliza agora na sua presidência o compromisso em implementar reformas e cortes significativos na estrutura estatal. Isso aí, doutor Djalma, ele só está cumprindo porque ele Rochelle, garantiu na campanha, né? Ele mostrou essa motosserra, ele não enganou ninguém. Ninguém está iludido com o que ele ia fazer. Todo mundo sabia de antemão que ele ia passar a motosserra. Está passando para reduzir os gastos com a administração. Aí ele está tirando esse pessoal que entrou em 2023. Início do ano. Qual foi o critério dessas nomeações? Havia necessidade ou foi para apadrinhar simpatizantes políticos, cabide de emprego, onerando o Estado que não teve eficiência, que não mostrou capacidade para a condução da economia, de forma a permitir que o cidadão argentino pudesse usufruir de dignidade, ter uma vida melhor. Então, esse modelo de intervencionismo, esse modelo que é usado também aí na Venezuela, esse modelo é condenado ao fracasso. Não é questão de ser de direita ou de esquerda, não. É busca da eficiência. Você tem que perceber, a China abriu mão desse modelo quando viu que não era gerador de eficiência. Mao Tse-tung levou muita gente à morte, ao fracasso, à pobreza. Foi o modelo substituído. Eles têm um capitalismo de Estado e que precisa assegurar os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, respeitar as opiniões em contrário. Isso aí é que precisa ser ajustado. Mas esse formato de governo da Argentina, da Venezuela, não adianta trazer para você implantar em país algum, de Cuba. Não existe prosperidade. Não, além de não ser preservada a liberdade, o cidadão ainda sofre, vítima da pobreza de uma gestão que não assegura prosperidade alguma, Rochelle. Mas aqui no Brasil a gente vê também um pouco, não, doutor Djalma, da máquina inchada? Pois é, que precisa... Inchada de empregos e de pessoas que nem pisam no órgão. Isso aí ofende uma exigência da Constituição, que é a busca da eficiência. Sob o ponto de vista formal, a própria Constituição do Brasil exige a aplicação dos princípios da legalidade, impessoalidade, contratar pessoa competente. Como é que você vai colocar uma pessoa na repartição que não é competente, que não entende? Você indicar para o cargo público... Acho que o melhor é o concurso, doutor Djalma. Claro, o concurso garante a impessoalidade, garante, assegura a eficiência. O governo federal vai fazer agora em 2024, um concurso, o Enem dos concursos, como muita gente está falando. Eu creio que é uma boa. Todo governo do estado, toda prefeitura, fazer um mini concurso, não precisa fazer um concurso enorme, mas para ter pelo menos, 70%, 80% dos seus cargos preenchidos com pessoas que estiveram ali, que entraram ali por mérito. Acabar com o apadrinhamento político, isso. O problema é o seguinte... Eu creio que você pode sim ter seus cargos de confiança, porque você tem que ter suas pessoas de confiança para trabalhar, mas tem que ter uma grande parcela que seja por concurso público. Esse é o cargo efetivo, ele pressupõe que a pessoa preste concurso. O problema é o cargo de confiança. Qual é o critério que você vai usar no cargo de confiança? Não, mas o cidadão meu amigo, ele me deu voto e tal. O cara não entende de nada. Doutor Djalma, às vezes não sabe passar nem um e-mail. Pois é, esse é um problema sério. O cara não tem familiaridade com a ciência e a tecnologia, aí vai ser secretário de ciência e tecnologia, condenando uma geração ao fracasso. Isso é que precisa ser abolido, Gabriel. Essa forma de governança sem compromisso com a eficiência. Por quê? Porque o dinheiro que está sendo gasto, que está sendo administrado por esse gestor irresponsável, é dinheiro público, dinheiro do tributo do cidadão. Como é que o cidadão vai ter motivação para pagar o imposto, pagar o tributo,
se ele está vendo que as nomeações para os cargos de confiança recaem, essas nomeações, sobre pessoas sem condição de garantir eficiência, efetividade, prosperidade para aquela gestão. E, Gabriel, às vezes não é nem cargo comissionado de confiança, às vezes nem conhece a pessoa, é um apadrinhamento. Aquela pessoa é uma troca, né? Eu estou aqui no TJ, a pessoa está ali no TCE, digamos, né? É uma troca, né, doutor Djalma? Às vezes nem conhece a pessoa e dá o cargo de confiança por uma troca de favores com outro do outro órgão, que eu chamo aí, como é que se chama, doutor Djalma? Eu nem sei que tem uma palavra certa, da troca. Seria o nepotismo cruzado. Nepotismo cruzado, é mas, isso. enfim, é isso que precisa formar, um requisito para você formar o bom gestor, é esse compromisso com a aplicação correta do dinheiro público, a busca da eficiência que a Constituição consagra. Se não existir isso impregnado na alma de quem vai disputar cargo eletivo, aí nós vamos continuar tendo esse apadrinhamento, nomeia fulano que é amigo de ciclano, o cara conhece alguma coisa, já trabalhou nesse ramo? Não conhece nada. Aí vai lá, o que é que ele vai fazer? Não, tem os assessores. Ora, quando você tem um cara, por exemplo, que comande bem a secretaria, aí o negócio flui. Por exemplo, o que é que o Ceará está precisando? Um secretário de ação social para olhar essas crianças no meio da rua, criança que amanhece o dia, anoitece no meio da rua, como é que pode ter perspectiva? Ninguém vê isso. Qual é a solução que nós vamos ter para um problema dessa magnitude que ofende a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito no Brasil? É isso, doutor Djalma. A gente está com o nosso tempo estourado, suas considerações finais. Eu quero mandar um abraço para o grande compositor Amaro Pena, que é um assíduo corredor. Tive o prazer de conhecer. Corredor da Beira-Mar, que ele seja muito feliz no ano de 2024, assim como todos os músicos e artistas do Ceará, Raimundo Fagner e outros que encantam os cearenses pelo seu talento. Orgulho nosso Ceará, né, doutor Djalma? Orgulho do Ceará e o povo Gabriel Viana. É isso, Rachele, muito obrigado. Doutor Djalma, muito obrigado pela sua presença. Um feliz ano novo, já que o senhor só vai estar de volta ano que vem. Agora em 2024, no ano que vem. Seja uma passagem muito boa para o senhor e para a sua família. E, claro, agradecer a sua audiência e dizer que tem alguns alôs. Tem uns alôs aqui, vou mandar alô aqui para Everardo Andrade, Efigênia do Montes, Wilton do Vila Isabel, João Lopes Aquiraz, Eliel de Brasília, doutor Djalma. Emília Júnior, da Ciclobike, quero desejar uma ótima tarde aí, o resto de início da semana e agradecer demais a sua audiência. Você fica agora com o programa Feira Aragão e logo após o Esporte União com Gabriel Viana e até amanhã.